Boa tarde a todos, do grupo Irmãos de Célia Lúcios, da Escola Jesus Cristo. Hoje, dia 18 de junho de 2020, é o dia em que a Escola Jesus Cristo homenageia o espírito de Célia Lúcios. Então, eu gostaria de dedicar a ela esse singelo estudo que iremos fazer sobre as palavras de Emmanuel. A mensagem de hoje está no livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Fé. Emmanuel escolhe para sua reflexão, para a reflexão dele, uma passagem do Evangelho de Marcos, no contexto da parábola do semeador. Ele faz uma explanação mais especificamente sobre o terreno cheio de espinhos, como está aqui no versículo no capítulo 4, versículo 19 do Evangelho de Marcos. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. São palavras de Jesus. Aí, vejamos então o que Emmanuel nos traz sobre esta passagem. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lastimáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a palavra divina com desvalada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então essa é a... Ai, fechei o livro. Essa é a... Desculpa. Essa é a reflexão de Emmanuel sobre esse versículo de Marcos. Tá aqui. Então, eu gostaria de fazer uma oração para a gente poder dar andamento às nossas reflexões. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e elevar nosso coração a Deus, nosso Pai de infinita bondade, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de pedir, ó Pai, de agradecer a oportunidade de estarmos refletindo nesse instante sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E pedir, Senhor, que nos ilumine
para que possamos compreender e fazer bom uso dos ensinamentos que seu Filho nos trouxe durante sua passagem material pela terra. Pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos que estão nesta ocasião sofrendo as angústias e as dores físicas durante esta etapa tão difícil pela qual a terra está passando. Que o Senhor e que os seus enviados possam abençoá-los, amenizando o sofrimento de seus corações. Ilumine, Senhor, nossas consciências para que possamos permanecer firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Fique conosco, Senhor, assim seja. Na parábola do semeador, Jesus Cristo nos mostra que há 4 terrenos para que a palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, possa brotar em nossos corações. Porque nós, seguidores do Cristo, os cristãos, precisamos e devemos deixar brotar os ensinamentos de Jesus Cristo em nosso coração. Então, o nosso coração, ele pode ser de 4 formas. Então, de acordo com a parábola, Jesus nos orienta, nos ensina que o primeiro solo que a gente pode ter para que a palavra de Deus possa brotar é o solo do caminho, por onde o semeador estava passando. Então, esse caminho, que é um solo socado, um solo batido, não permite nenhum crescimento da palavra de Deus. Não permite que nenhuma planta, que nenhuma vegetação cresça nesse terreno. Mesmo que a palavra esteja no solo, ela não irá render nada. O segundo terreno a que Jesus se refere é o terreno pedregoso, que por não ter muito solo, ele permite que a palavra cresça, ele permite o crescimento das plantas, mas por tamanha fragilidade desse solo, ela é aniquilada por qualquer tribulação. Então a palavra de Deus é aniquilada por qualquer tribulação nesse solo pedregoso. No terceiro tipo de terreno a que Jesus se refere, é o caso da semente que cai entre espinhos, um terreno cheio de espinhos. A palavra brota, mas no decurso do crescimento, os prazeres mundanos, como as riquezas, as nossas ambições, elas acabam sufocando a palavra e ela fica infrutífera. E por último, Jesus se refere ao terreno fértil, a terra boa, aquela em que a palavra cresce e dá frutos. Devemos ter atenção com a sede de nossa fé viva, o nosso coração. Jesus nos aclamou em Mateus 15, versículo 11, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca, isso é o que contamina. Então, é o que sai pela nossa boca, aquilo que sai pela nossa boca é aquilo que está no nosso coração. E é o que está no nosso terreno, por onde a palavra de Deus vai florescer, vai crescer. Cuidemos então, vamos ter bastante atenção em relação ao nosso verbo, ao uso do nosso verbo. Devemos lutar contra o mau uso do nosso verbo. Essa passagem em que Jesus se refere não é aquilo que sai da boca do... não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai pela boca do homem, que contamina ele. Talvez Jesus quis se referir ao fato de que o judaísmo, naquela época, pregava a abstinência de certos alimentos, para não purificar o corpo. Então a gente deveria ter cuidado com aquilo que entrava, o que se pregava era ter cuidado com aquilo que entrava no corpo. Só que Jesus ensinou que isso não importa o que entra no corpo, o que importa é o que sai da nossa boca, a palavra que nós usamos, porque a palavra ela pode ferir, ela pode machucar, mas também ela pode ajudar e alentar o nosso próximo. Então, irmãos, qual terreno desejamos que o nosso coração seja? Se fizermos uma reflexão íntima
teremos a nossa resposta pessoal e íntima. Tá? A parábola parece ter uma espécie de escala evolutiva para o nosso terreno, para o nosso coração, para que ele possa deixar brotar a semente que Deus plantou no coração de cada um de nós. Então, não percamos a esperança, irmãos, de que um dia sejamos terra fértil. Para isso, temos que desejar sim, almejar sim, mas também agir, fazendo por onde para que sejamos terrenos férteis, e isso se dá pela renovação de nossos sentimentos, pensamentos, ações. E isso tem que ser dia a dia, todos os dias. Nós devemos cuidar do nosso verbo, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar de nossas ações. E para chegar lá, Emmanuel nos diz que solo fértil não irá surgir sem o nosso próprio esforço. Ele nos diz que a fé viva, que podemos entender como a palavra semente, a palavra de Deus, não cresce no coração miraculosamente. Ela, a semente, poderá se tornar árvore da fé viva. E para que isso aconteça, não será de um momento para o outro. Será necessário nosso esforço constante e contínuo para que nosso solo possa se tornar fértil e o suficiente para sustentar uma bela árvore com frutos. Deus, nosso Pai, nos dá tudo o que precisamos. Ele nos dá o necessário para que possamos fazer com que o nosso terreno dê bons frutos. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 32, Jesus nos diz: Vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais. Então, irmãos, Deus, nosso Pai, Ele sabe do que nós necessitamos. Não precisamos dos prazeres deste mundo, cujo dinheiro pode nos dar. São estes prazeres justamente os espinhos que ainda sufocam a palavra de Deus em nosso coração. O cenário ao qual passamos é muito delicado e necessitamos de uma reflexão íntima muito grande neste momento, principalmente sobre a nossa conduta moral. Como estamos sendo enquanto seres humanos na sociedade? Estamos em auxílio do nosso próximo, como nos orienta Jesus em João, capítulo 13, versículo 34, dando-nos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar o próximo como Jesus amou não é tarefa fácil. Enquanto muitos de nós estamos em casa, em isolamento social, que é necessário, uma vez que nós sabemos, pelas obras de André Luiz, a existência do suicídio indireto, quando sabemos das consequências que determinadas atitudes podem acarretar e mesmo assim seguimos nessas atitudes danosas ao nosso organismo, ao nosso corpo e acabamos retirando a nossa vida, estamos cometendo o que a gente chama de suicídio indireto. Então, devemos sim ficar em isolamento social, não devemos nos arriscar diante do atual cenário em que nos encontramos. Mas mesmo em isolamento social, nós temos condições de auxiliar o nosso próximo. Nós temos um teto, temos alimento, o necessário para o isolamento, mas muitos irmãos não têm o de comer. A Escola Jesus Cristo tem mantido o serviço de distribuição de gêneros alimentícios aos nossos irmãos, que fazem parte do culto da assistência Alta de Souza. E também a distribuição de um kit de café da manhã aos domingos, àqueles que batem a porta da escola. Tudo entregue na porta da escola. O kit de café da manhã é uma migalha perto do tamanho da carência que muitos de nossos irmãos estão passando neste momento.
Os nossos irmãos recebem os gêneros alimentícios e os kits de café da manhã com bastante alegria, com bastante satisfação. A impressão que dá é que isso é um alento para o sofrimento que eles estão passando. E um deles, um dia, se queixou comigo por estar passando fome na rua, porque as pessoas estão deixando de ajudar o próximo, por estarem com medo da proximidade diante do atual cenário que passamos. E isso é muito triste, porque muitos irmãos próximos estão, vamos dizer assim, muitos irmãos acham que esse tipo de serviço não deveria estar acontecendo, por acreditarem impensadamente que diante do quadro que a gente está vivendo, a escola não poderia estar funcionando. Só que esses que assim pensam não sabem o que estão falando. Impensadamente eles estão dizendo que o serviço deveria parar, só que não podemos fazer isso. Tá? Muitas vezes, o único alimento que esses nossos irmãos que estão batendo a porta terão é isso que a gente está fornecendo naquele dia ali. Tá? Eles vão ter que buscar outras formas de se alimentar nos outros dias, mas pelo menos em um determinado momento a gente está dando um alento para esses nossos irmãos. E o pouco que cada um fizer ou faz poderá ser muito para essas famílias que estão necessitadas neste momento. Então, irmãos, que possamos pensar em nosso próximo que hoje pode estar sofrendo muito mais que nós. A dor da fome, de não saber como será o dia da manhã, deve ser muito forte. Então, não podemos negar essa migalha que a gente pode oferecer nesse momento aos nossos irmãos. Vejamos o que Emmanuel nos traz na mensagem que estamos refletindo. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Então, não devemos, irmãos, dispensar o serviço de auxílio. Não é necessário estarmos em contato com os nossos irmãos sofredores para exercer o trabalho de auxílio. Não devemos dispensar o serviço de auxílio ao próximo para nosso melhoramento. Em todas as obras que Emmanuel nos traz e que nós temos acesso, o serviço de auxílio é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Não é necessário, como eu disse, estar em contato com os nossos irmãos para exercer esse trabalho de auxílio. Há, como exemplo, a gente pode citar aí, há pessoas confeccionando máscaras para doação, doação de alimentos, não só em benefício da Escola Jesus Cristo, mas também outras instituições na nossa cidade está confeccionando máscara para distribuir, doação de alimentos. A gente tem a obra das irmãs que tem fornecido a refeição aos nossos irmãos que estão em maior sofrimento. Todos os dias elas fornecem o almoço, o café da tarde, a janta, café da manhã também. No que diz respeito às colaborações para a escola, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e externar o agradecimento em nome da Escola Jesus Cristo a todos e todas que têm ajudado na manutenção das poucas atividades que estão sendo desenvolvidas em auxílio do próximo. Porque o auxílio ao próximo, nesse momento, é fundamental para quem ajuda e para quem recebe. Todos os nossos esforços devem ser colocados em movimento para suprir as necessidades de crescimento da palavra, para que possamos fortalecer em nosso coração os ensinamentos de Jesus e assim possamos pô-los em prática. Jesus, em momento próximo de sua prisão,
foi orar e pediu que seus discípulos vigiassem com ele. Está em Mateus, capítulo 26, do versículo 38 ao versículo 40. Quando ele voltou, encontrou todos dormindo. E nos diz no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Devemos, então, orar e vigiar, porque os espinhos do mundo são muitos, e não devemos permitir que eles sufoquem a palavra de Deus. Devemos estar em constante vigilância. Emmanuel nos alerta para não nos enganarmos, achando que Deus privilegia uns em detrimento de outros. Isso é um grande engano, fruto de nosso orgulho. Deus dá a todos o necessário para que possamos transformar o terreno em solo fértil, para o crescimento da árvore da fé viva, como definiu Emmanuel no início da mensagem. Que também nos diz: a sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Cada um de nós somos o nosso próprio operário para preparar e fazer a manutenção de nosso terreno. Por isso, devemos seguir o que o nosso Mestre Jesus aconselhou: orai e vigiai, porque as tentações da carne podem transformar o nosso terreno em terreno infértil. Emmanuel nos traz na mensagem: não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes malfeitores atacando a obra. Então, meus irmãos, as tentações deste mundo são muitas. Por isso, Jesus nos alerta: vigiai e orai. Porque ceder às tentações deste mundo é muito fácil para nós que ainda temos uma fé vacilante. Então, devemos ter muito cuidado com as ambições inferiores, com os enganos e, somado a isso, as ansiedades excessivas que a gente acaba tendo aqui na Terra. Para que temer tanto pelo dia de amanhã? Observemos o que nos diz Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 28 e 29. Olhai crescer os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha a divina providência a enfeitar e dar beleza ao lírio do campo. Ele não pede nada, ele não faz nada, mas se veste pela divina providência de forma bela. Ele não faz nada para se vestir, tá? Porque ele nos encanta com a sua beleza. Se Deus assim o faz, por que Deus nos deixaria os seus filhos desamparados? Não devemos temer o dia de amanhã, mas devemos estar preparados para ele, porque deitar e esperar não fará a fé brotar em nosso coração. Como diz Emmanuel no início da mensagem, de fé de forma miraculosa. Então, devemos nos preocupar pelo dia de amanhã, mas não devemos temer o dia de amanhã. Nós, principalmente espíritas, temos que entender que não estamos em um mundo de regeneração, nem mundo ditoso, porque muitos irmãos se sentem muitos irmãos têm o sentimento de que não deveria sofrer neste mundo, que é justamente um mundo de provas e expiações. O mundo que estamos na escala evolutiva. Ora, estamos num mundo em que a dor e o sofrimento de nossas mazelas passadas e desta vida estão aqui para nos ensinar a ser solo fértil.
Estamos aqui para aprender a sermos melhores. A dor e o sofrimento, ela nos ensina. E aprender com quem a sermos terreno fértil. Não só com a dor e com o sofrimento, mas também aprender com Jesus, que nos trouxe grandes ensinamentos e grandes exemplos de como ser terreno fértil. Emmanuel nos diz qual é a semente viva, a lição do Evangelho, que são os exemplos e os ensinamentos do Divino Mestre. Então, temos roteiro para nos guiar na senda do solo fértil. Olha como Emmanuel, sempre atemporal, nos alerta para alguns espinhos. Há muitos perigos sutis contra ela, que ele se refere à semente. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Então, não há muito o que dizer. Está muito claro quais são alguns de nossos espinhos, aqueles que devemos constantemente lutar para poder sermos terreno fértil. Quanto tempo perdemos em discussões infrutíferas? Eu, às vezes, fico um pouco triste quando eu leio determinados comentários que os nossos irmãos fazem dos nossos semelhantes diante dos momentos de queda, durante os momentos de invigilância. E nós não podemos nos permitir entrar neste padrão vibratório tão baixo. Não devemos julgar quem posta, mas também não devemos compartilhar informações tão inferiores e muito menos participar deste tipo de discussão que semeia o ódio e a falta de amor ao próximo. Para a saúde do nosso coração, para a saúde do nosso terreno, leitura tóxica, fuja, procure uma leitura edificante. Opiniões ociosas, não participe, prefira o silêncio. Discussões excitantes, não alimente. Hábito de analisar os outros ante o autoexame, façamos, irmãos, uma avaliação daquilo que criticamos no nosso próximo, porque nós fazemos o mesmo que criticamos no próximo, na maioria das vezes. Eu às vezes, me pego criticando atitudes e ações do nosso próximo, só é que quando eu faço o autoexame, eu acabo falando, eu também faço isso. E pesa um pouquinho. Vejamos o quanto Jesus perdoou em sua trajetória evangélica. Não podemos mudar o terreno do nosso próximo, porque é tarefa de cada um cultivar o seu próprio terreno, em que a semente está plantada. E nós precisamos deixar que essa semente cresça em uma árvore da fé viva e frutifique. Nas palavras de Emmanuel, não podemos transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Mas podemos, irmãos, através de nossos exemplos, por isso que devemos sempre vigiar e orar, através das nossas atitudes e das nossas ações, ajudar o nosso próximo na melhoria das condições do seu terreno e do nosso terreno também. Porque ajudando o próximo também estamos nos ajudando. Hoje, como eu comentei no início da nossa reflexão, é o dia que comemoramos, a Escola Jesus Cristo comemora o espírito de Célia Lúcius. E nós temos um grande espírito, um exemplo de terreno fértil, um exemplo de solo fértil. Observemos que terreno bom é o coração deste espírito que, nas palavras de Emmanuel, no livro 50 anos depois, psicografado por Francisco Cândido Xavier, um dos romances ditados por Emmanuel, vejamos como é esse terreno fértil de Célia Lúcius. Santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante. São palavras de Emmanuel.
Seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo, para perfumar a noite da vida terrestre, com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. Célia Lúcius apresentava coração amoroso e sábio, entendendo e aplicando todas as lições do Divino Mestre. Então, que terreno fértil teve esse espírito que veio em uma vida de muito sofrimento. Quem lê o livro vai, quem lê ou quem leu o livro vai compreender o quão sofrido foi a passagem de Célia Lúcius pela Terra durante essa narrativa de Emmanuel da encarnação dela. Ela foi semeadora do Evangelho de Cristo no coração de seu avô, Neio Lúcius, o qual permitiu, através da neta, que brotasse em seu coração as palavras de Jesus, transformando o avô em terreno fértil. Fez imenso sacrifício diante da instabilidade do relacionamento de seu pai e de sua mãe, devido a uma grande armação destinada a separá-los, iniciando assim uma vida de sacrifícios que nem poderíamos imaginar, que nem podemos imaginar, né? Pensemos naquela época, uma jovem Patrícia, desertada pelo pai, ficando sem rumo e sem direção, com uma criança no colo de um momento para outro. Mesmo diante desta situação em que ela se encontrava e de outras tribulações, seguiu firme em sua fé nas palavras do Divino Mestre, e em momento algum foi abandonada pela divina providência. Desde o início até o final de sua encarnação, ela sempre teve a divina providência auxiliando-a. Mesmo sofrendo todas as provações que sofreu, Célia seguiu firme na sua fé inata, inabalável. Deus sempre esteve com ela e deu o necessário para a sua edificação. Então, ela foi um exemplo muito bom de solo fértil que hoje a Escola Jesus Cristo comemora, faz uma comemoração, lembrando o seu espírito. Então, irmãos, para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel que está no livro A Luz da Oração, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E seria também a nossa prece de encerramento. Então a mensagem é intitulada Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Cede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a felicidade da erva tenra, a perseverança das águas, que procuram no repouso das profundezas no repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança no inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja. Então, irmãos, gostaria de encerrar a nossa reflexão de hoje. Boa tarde a todos.